Bem-vindo de volta à jornada Tetelestai, as maiores palavras já ditas pelo maior homem que já existiu. Este é o terceiro dia da jornada e está começando a ficar emocionante. Estamos aprendendo sobre o Deus que é eterno, todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas. E porque Ele criou todas as coisas, Ele sabe tudo. Tudo sobre o universo e tudo sobre você e eu. Ouça a Cíntia, ela nos contará sobre o Deus onisciente, que ama você e eu. Deus não é só todo-poderoso. A Bíblia diz que é onisciente. Você já parou para pensar no conhecimento necessário para arquitetar os céus e a terra? No conhecimento para cada minúcia, detalhe e função? Ficamos maravilhados ao observarmos em telescópios gigantes a vastidão e a complexidade que há no nosso universo. Ou ao observarmos em microscópios a perfeição de organismos biológicos com estruturas de DNA tão complexas que só agora estamos desvendando. Os melhores cientistas do mundo usam as máquinas mais poderosas já vistas em estudos tão complicados dos átomos que nunca compreenderemos completamente. Mas o arquiteto desse universo entende, pois Deus sabe tudo. Salmo 147:5 diz: Grande é o Senhor e tremendo em poder. O seu entendimento não tem limite. O que é mais impressionante é que esse Deus incrível entende tudo e conhece as complexidades do universo. Esse mesmo Deus decidiu conhecer-me pessoalmente. Muitas vezes nos sentimos tão sozinhos e pensamos: ninguém sabe que eu existo. Mas é através deste livro, a Bíblia, que você será apresentado a alguém que não apenas sabe o seu nome, mas conhece cada detalhe sobre você. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso, elevado demais para que eu possa alcançar. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Você foi criado por esse maravilhoso Deus. É por Ele que o seu coração anseia. Por isso Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia. Conhecê-lo é a razão de nossa existência, em um relacionamento que vai além desta vida e que dura para sempre. E hoje pode ser apenas o começo. Que reflexão incrível! Deus me conhece pessoalmente, intimamente. Ele me formou no ventre da minha mãe. Ele conhece cada detalhe da minha vida. Ele compreende cada pensamento em minha mente e sentimento em meu coração. Sendo bem honesto, eu nunca conseguia entender isso enquanto eu crescia. E não poderia, pois não tinha o tipo de relacionamento com Deus do qual Arlen e Cynthia estavam falando. Em nosso último episódio, eu contei sobre minha seleção como um dos 30 alunos de Louisiana
para estudar na United Nations. Durante aquela viagem, meus amigos estudantes e eu visitamos um famoso campo de batalhas americano certa tarde. Eu nunca esquecerei. Enquanto eu olhava para as estrelas, imaginava se haveria um Deus e se alguém como eu poderia conhecê-lo. Alguns estudantes começaram a cantar coros sobre o Deus que criou o universo, até que fui completamente desarmado. Naquele momento houve um mover profundo. Enquanto olhava para cima, eu suspirei: Deus, você está aí? Se você existe, onde está? A resposta rompeu a escuridão, como um grito do céu rompe o silêncio. Toda a criação declara o esplendor do Criador. Os céus declaram a sua glória, a terra resplandece sua beleza. A criação escreveu em meu coração: existe sim um Deus. Isso não é acidente. O capítulo introdutório de Uma Nova Vida foi escrito naquela noite pelo autor do livro da vida. Foi posto o alicerce que ajudaria a mim e a você a entendermos o real sentido da vida. No ano seguinte, vim a conhecer o único que é o caminho, a verdade e a vida. Isso me manteria seguro nesse maravilhoso relacionamento com o único que falou ao meu coração naquele campo de batalha. 43 anos após aquela experiência no campo de batalha, entrei no consultório de um médico. Ele disse que eu precisaria de uma cirurgia nas cordas vocais. Perguntei se não havia outra forma de extrair aqueles pólipos. Ele sugeriu que se eu não falasse por 2 semanas, talvez eles se curassem sozinhos. Minha esposa e eu decidimos ir ao Grand Canyon para aquelas 2 semanas de silêncio. Se eu não poderia falar, então eu gostaria de ouvir a voz do único que sustenta as estrelas no espaço, do único que falou ao meu coração naquele campo de batalha quando eu era adolescente. Enquanto minha esposa permanecia no topo do cânion, assistimos ao pôr do sol e lemos o grande livro sobre o Deus que criou os céus e a terra. Uma voz gentilmente falou ao meu coração pela Bíblia, no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. A beleza do sol se pondo e a majestade do cânion retumbaram. A Deus seja a glória, a honra e o louvor. Dessa vez, a voz não vinha de fora falando comigo. A voz falava da parte mais profunda do meu interior. Agora o Espírito do Deus vivo habitava em mim, porque eu fui capaz de entender o significado de Tetelestai e conhecer aquele que falou essas palavras. Não importava mais se eu precisava de uma cirurgia, tampouco importava se eu conseguiria falar novamente, porque eu conhecia aquele que me criou, aquele que me formou no ventre da minha mãe, aquele que é o meu Pai e que está no céu, cujo o nome será revelado. O Deus que criou o universo conhece cada célula em nosso corpo, cada pensamento em nossa mente, cada sentimento em nosso coração. E Ele ama todos nós. Ele foi gracioso o suficiente para curar minhas cordas vocais. E eu posso dizer a você por experiência própria, você pode conhecê-lo. Você pode ter um relacionamento com Ele. E você pode amá-lo. Como Ele ama você e eu.